vamos exibir uma entrevista com a engenheira ambiental Milena Ianella. Ela conversou comigo sobre sustentabilidade no campo e também sobre crédito de carbono. Acompanhe. Bom, o que todo mundo tem que ter em mente é que a sustentabilidade no agronegócio, ela vem de encontro com aqueles 3 pilares, né? O ambientalmente correto, economicamente viável e o socialmente justo. Então, esses 3 pilares, todos eles vêm de encontro com aquele ESG, que é aquela sigla que está tão em alta, o Triple Bottom Line também, que é o planeta, pessoas e lucro. Ou seja, sustentabilidade é aquilo que se sustenta ao longo do tempo sem prejudicar o meio ambiente. Ou seja, a agricultura sustentável, por que ela tem que existir? Para que no futuro, nas próximas gerações, a gente tenha capacidade de conseguir produzir o mínimo do que a gente já produz hoje, sem prejudicar as futuras gerações, o meio ambiente. Acredita que o produtor rural, de forma geral, ele está entendendo Sim. isso e praticando? Sim, porque hoje ele é obrigado. E mesmo se ele não quiser, ele é obrigado por conta das leis e por conta de tudo que vem acontecendo, né? A COP26, que traz isso muito em alta da questão das mudanças climáticas. Então, ele não pode mais agir da maneira que ele simplesmente quer, né? Ele tem que agir dentro da lei e tem que estar inteirado sobre isso. Então, ele, por exemplo, ele não pode mais desmatar ilegalmente, ele tem que seguir inúmeras leis, inúmeros requisitos dentro dos órgãos ambientais. Então, isso é o mínimo que os produtores rurais têm que estar sabendo. E eu acho que isso já está inerente ao processo, já faz parte dele, porque se tornou uma coisa muito comum nos tempos de hoje. Então, na consultoria de vocês estão sendo demandados nesse sentido por produtores rurais que estão buscando se informar sobre a legislação Sim. e das práticas corretas? A gente demanda muito de produtores rurais que querem adequar os seus cadastros ambientais rurais, que às vezes só foi feito um cadastro inicial e depois ele não regularizou de forma correta, e principalmente quando é necessário fazer algum tipo de supressão vegetal, o produtor ele já tem consciência que ele não pode mais fazer aquilo de qualquer jeito. Então, ele sabe que ele precisa buscar um órgão ambiental, só que como é um processo que às vezes demanda muitos estudos ambientais e é um processo bastante burocrático, os produtores rurais eles vêm e buscam as consultorias ambientais. Então, a gente está sendo demandado bastante desse tipo de processo. A maior parte das demandas, ela é anterior aos processos ou eles buscam também como caráter corretivo, depois que começaram e cometeram algum erro e para não sofrer sanção, buscam a consultoria? O de caráter corretivo acontece mais no cadastro ambiental rural, quando o produtor ele simplesmente faz sua inscrição no CAR mas ele faz por fazer, não delimita reserva legal, nem institui o PRA. E aí, provavelmente, ele vai ter algum problema de latifúndio depois, ele vai ter algum problema no cartório e aquilo barra ele. Então, aí ele vem, eu não tô conseguindo aqui arrumar meu CAR, e eles pedem ajuda pra gente. Agora, a questão de laudo de vegetação para supressão, os produtores já vêm pedindo antes pra gente, porque eles já sabem. Principalmente, tem vários casos que, às vezes, o vizinho tomou uma multa ambiental, aí eles já vêm, se antecedem e vêm falar com a gente. A consultoria, no caso de vocês, você que é especificamente engenheira ambiental, as consultorias estão sendo mais procuradas porque também trata-se, imagino eu, de algo novo. Então, vocês estão sendo consultados ou mesmo contratados de forma fixa ou é apenas de forma eventual? Existe a forma pontual e existe a forma fixa. Fixas são mais para indústrias, mais para empresas, que às vezes eles pedem ali uma consultoria ambiental mensal, né? Que demanda, eles têm que seguir muitos requisitos, têm que obedecer, então às vezes eles preferem pôr de uma forma fixa. Agora, pontual é mais a questão do agronegócio, dos produtores, que sempre tem um serviço aqui e outro ali. Só que a consultoria ambiental, ela veio tomando força por conta de que a terceirização dos serviços está sendo muito mais fácil para eles do que contratar uma pessoa fixa. Então, eles terceirizam
então a consultoria está crescendo bastante, não só no ambiental, como em outros segmentos também. A consultoria de vocês atua em São Carlos, você estava me contando, mas aqui também. Isso. Aqui em Araçatuba é mais com produtor rural e lá mais com indústria ou não? Vocês atuam da mesma forma nos dois locais? Da mesma forma, acaba mesclando, depende da demanda. Para aquela região de São Carlos, realmente tem mais indústrias, mais fábricas. Aqui para Araçatuba é mais a parte agro-rural. Então, acaba mesclando. Eu gostaria que você comentasse com a gente, então, um outro assunto, que é o crédito de carbono, que é algo ainda muito controverso, e o produtor rural, ele ainda não consegue entender de forma geral. Está valendo, não está valendo, o que fazer em relação a isso, compensa, não compensa. Como vocês estão tratando esse assunto? Então, o crédito de carbono, ele virou um mercado gigantesco, muito lá fora, e agora ele está vindo bastante para o Brasil. Só que há algumas controvérsias e há algumas dificuldades, como, por exemplo, na compra e na venda e na prova de que realmente você deixou de emitir carbono para a atmosfera. Mas, atualmente, quais estão sendo as maiores formas, né? Os produtores rurais, eles estão sendo incentivados a desenvolver a sua reserva legal, não desmatar ilegalmente, ou até fazer uma parte de plantio de árvores, que dessa forma ele consegue fazer com que as árvores elas capturem o carbono da atmosfera e libere o oxigênio. Só que a parte mais difícil está sendo provar isso. Envolve muitas empresas, envolve validação de dados para que eles consigam, né? Por exemplo, um crédito equivale a 1 tonelada cúbica, né? Que está na casa dos R$70, varia muito. Então, esse processo de provar quantas toneladas ele deixou de emitir que está sendo complicado. Agora, o que estão fazendo muito também, os fazendeiros, eles estão pegando e entrando muito nesse mercado de crédito de carbono, que é a agricultura regenerativa, né? Em que não há... É o processo que eles cuidam do solo, fazem uma forma que o solo esteja mais saudável, e eles praticamente tiraram o processo de aração do solo. Então, eles fazem uma cobertura maior do solo com maior quantidade de plantas, usam biofertilizantes com componentes naturais. Então, o solo vai ficar muito mais saudável e a planta vai crescer automaticamente com os nutrientes do solo e vai reter o carbono no solo. Só que essa quantidade de tempo que o carbono vai ficar retido no solo, que é uma dúvida, a gente não sabe se é 50, se é 100 anos. E o carbono no solo retido, ele tanto vai trazer dinheiro para o produtor, quanto vai deixar um solo mais saudável. Porque o carbono ele serve de alimento para as bactérias e para os fungos que alimentam, né, que são os nutrientes da planta. Além do mais, quando o solo está retido de carbono, a água percola mais no solo, fazendo que haja uma economia não precisa tanta irrigação. Então, há vários benefícios. Mas isso é mais para grandes produtores, ou o médio produtor, ou mesmo o pequeno produtor pode pensar nisso? Assim, eu penso que seja mais para os grandes produtores. Porque o solo ele tem que ter uma cobertura bem maior A área tem que ser grande. A área tem que ser grande e tem que ter uma cobertura maior com mais vegetais, entende? Maior quantidade de plantação. Fora o que você disse, que são várias empresas envolvidas, então existe também um custo altíssimo, sendo que as análises elas são caríssimas para você medir esse carbono preso no solo. Ela não é exata, de fato, e é complexo, só que está compensando, né? Porque basicamente o mercado de crédito de carbono funciona assim: tem que ter as emissões reduzidas, não importa quem. Então, funciona, por exemplo, assim: um fazendeiro, vamos supor que ele vai fazer essa agricultura regenerativa, e uma empresa que ela tem a meta de não emitir, ela não consegue ou ela não quer, ela vai lá e compra desse fazendeiro. É aí que tá o negócio, assim. Ou alguém que quer simplesmente investir, pode comprar na bolsa, no mercado internacional de carbono, ou em leilões. Mas é um pouco novo isso, essa questão de compra e venda de crédito de carbono aqui no Brasil.
mas acaba sendo uma opção interessante, principalmente para grandes empresas ou grandes produtores, como você disse, né? Um exemplo é o dono da Tesla, o Elon Musk, que a produção inteira dele é feita de crédito de carros elétricos, ele tem emissões zeradas, então ele consegue ganhar muitos créditos de carbono, então ele vende isso, né? Uma reportagem que eu li, o lucro líquido dele no ano de 2020 tinha aumentado para 500%, e a maior parte disso era proveniente dos créditos de carbono. Como você entende aí os próximos anos? A gente está entrando 2022 e a sustentabilidade pegando cada vez mais, está na crista da onda. De forma geral, isso só tende a crescer. Os mecanismos, as empresas, as consultorias, porque, de forma geral, a sociedade tem que prestar mais atenção nisso. Então, é um mercado em franca expansão e é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, porque hoje há muitas controvérsias sobre o assunto, de que a gente chegou num ponto que não há mais volta, só que hoje em dia tem muita literatura falsa, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê. Só que o mercado ambiental, ele tá num caminho sem volta. Hoje todo mundo sabe que é necessário e a gente tá aí para isso. Realmente, tudo precisa, pequenos empresários, grandes produtores, todo mundo precisa disso. E o bom é que eu, como engenheira ambiental, desde toda a minha trajetória aí, eu percebo que isso vem melhorando e a gente fica muito feliz como profissional, né? Porque a gente sente que as pessoas estão começando a melhorar suas culturas, porque é uma coisa muito cultural, sabe? E isso é muito bom. Deixa pra gente seus contatos, se alguém quiser falar com a engenheira ambiental e entender mais do assunto. Bom, a nossa consultoria tem o site, tem o Instagram. Quem quiser acompanhar e ver nossos serviços no site é www.vergoambiental.com. E o Instagram é vergo.ambiental.